sua Bíblia é falsa ou é verdadeira? As Bíblias que são usadas hoje em dia no Brasil, qual é a origem delas? Como você pode garantir que você está estudando a palavra de Deus original, certa e verdadeira? Isso é a coisa mais importante que existe no mundo e na sua vida. É a palavra de Deus, é o propósito divino que Ele tem para você. De acordo com a sua Bíblia, a sua fé pode estar correta ou errada e as consequências disso para a sua alma são terríveis. A Bíblia, ela foi dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Quanto a isso, não há nenhuma discussão. O Pentateuco foi dado todo de Deus para Moisés, para o povo de Israel, 40 anos de deserto, e é claro que ele foi escrito em hebraico. Moisés, para preservar a Bíblia e para que ela não fosse perdida, o que ele fez? Ele fez 12 cópias, além da cópia original, além do original do que ele recebeu de Deus, ele fez 12 cópias, uma para cada tribo de Israel, lembrando que é claro que a gente sabe que o povo de Israel estava dividido em 12 tribos. Mas o que acontece durante a história? O povo de Israel segue estudando a Bíblia no original, no hebraico, é a língua que é falada por todos. Mas o mundo todo soube da entrega da Bíblia por Deus. E chega um momento que o mundo fala, nós também queremos ter acesso ao conhecimento divino. É importante você saber, Deus ordena a Moisés a ensinar a todas as nações os preceitos que cabem a ele, a fé correta e assim por diante. Só que chega um momento da história em que nem todo mundo mais fala hebraico. Mesmo o povo de Israel já não está falando hebraico fluente por causa das perseguições, guerras, muitos agora estão usando o aramaico, então há necessidade talvez de uma mudança. E aqui a gente é levado a ouvir, pelo menos de forma oficial, a primeira tradução da Bíblia. A primeira tradução, ela veio por uma ordem, não é nem um pedido, do rei Ptolomeu II Filadelfos, que era o imperador da Grécia, e ele faz algo muito curioso. Ele pega 72 sábios judeus, ele coloca eles numa ilha, cada um numa casa isolada do outro. E ele fala, a missão de vocês agora é traduzir a Bíblia para o grego. E por que ele pegou 72 pessoas, 72 sábios, e por que ele pede para esses sábios ficarem isolados? Ele tinha medo de que os sábios traduzissem propositadamente a Bíblia não correta. Por quê? Por conta de um mau uso que poderia ser dado. Ele sabia disso e os sábios, então, eles tem uma missão perigosa, traduzir a Bíblia, mas sabendo que ela pode acabar sendo mal utilizada, mal interpretada. Acontece simplesmente um milagre. Qual o milagre? Eles têm medo dessa má interpretação, então eles fazem mudanças. Mas vejam bem, eles não tinham como se comunicar. Eles fazem muitas mudanças, todos milagrosamente fazem exatamente as mesmas mudanças. Eu posso até te citar algumas delas. Por exemplo, as primeiras 3 palavras da Bíblia no hebraico bíblico são Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Eles trocaram a ordem. Eles colocaram a ordem como Elohim bara Bereshit. Deus criou no começo. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham medo de que se eles colocassem a palavra Bereshit, criou Deus os céus e a terra, então talvez a interpretação seria, existe um ser chamado Bereshit que ele criou Deus. Isso aqui é só um exemplo, tem um exemplo até que chega a ser curioso e engraçado. O nome da esposa de Ptolomeu, que em hebraico a gente chama ele de Talmai, o rei Talmai, ela se chamava Coelha, Arnevet. Só que, se você lembra na Bíblia,
coelho é um animal que ele é impuro. Então eles pensaram, se a gente traduzir no Levíticos que coelho é um animal impuro, ele vai pensar que a gente está rindo dele. Então, ao invés de traduzir que o coelho é impuro, o que eles colocaram? Que aquele animal que tem pernas muito ágeis é impuro. Não botaram o nome coelho. E assim por diante, eles fizeram mais de 15 modificações na Bíblia. Uma que tem a ver também com algo que toca no cerne da crença correta é, a Bíblia ela fala, façamos o homem. Eles não colocaram no plural. Eles colocaram farei o homem. E é uma pergunta que muitas pessoas têm. Por que está escrito façamos o homem e não está escrito farei o homem, se é só Deus que cria? Uma pergunta excelente. Não é o tema da nossa aula hoje, do nosso vídeo de hoje, mas se você quer saber a resposta, bota aqui nos comentários para eu saber que você tem interesse nisso e talvez a gente vá abordar esse tema que ele é muito importante. Enfim, os sábios de Israel tinham muito medo do que vai acontecer se eles traduzirem a Bíblia fielmente. Então eles fizeram modificações. E essas modificações, milagrosamente, foram iguais. O rei Ptolomeu aceitou essa versão, agradeceu muito aos sábios, ele não tinha o conhecimento do hebraico, ele vê que todas as versões são iguais, ele aceita elas e a partir disso, então a gente tem uma primeira tradução bíblica. Vale notar que os sábios judeus, apesar do milagre, ficaram muito tristes com o que aconteceu. Por quê? Porque o rei Ptolomeu, na verdade, ele não via a Bíblia como algo divino, ele via como algo cultural, um folclore que vai entrar na biblioteca grega. Então, apesar do grande milagre, para o povo de Israel foi algo triste e vale a pena lembrar que os nossos sábios nunca viram essa tradução da Septuaginta como algo para ser estudado, algo para ser seguido exatamente por conta das modificações. A importância de estudar o hebraico, a Bíblia no original, no hebraico bíblico, fundamental. E é por isso que o povo de Israel faz isso até hoje com essa missão de ser luz para todas as nações. Não é à toa também que na Academia de Moisés a gente tem curso bíblico para você aprender a Bíblia da forma correta. Não é à toa que você tem o hebraico desde o nível mais básico. Também tem hebraico bíblico até níveis bem avançados para que todas as pessoas possam ter acesso. Fica a dica aqui. Agora, o que acontece? Qual o grande problema disso? O problema é que a necessidade, a vontade de muitas pessoas agora de fazerem novas edições da Bíblia, traduzirem a Bíblia novamente para outras línguas, ela é muito grande. Como muitas dessas pessoas não tinham acesso à língua hebraica, não sabiam o hebraico, qual a tradução que eles vão usar? Exatamente a tradução da Septuaginta. Só que essa tradução a gente já viu que ela não estava correta. Então, agora a gente começa um efeito dominó muito triste. Um efeito dominó de que muitas traduções bíblicas vão se basear em uma tradução que ela não é perfeita. A única perfeita que a gente tem, obviamente, é o original do hebraico, e vale a pena você saber que há uma lei judaica gravíssima. Se você tem um rolo da Torá, um rolo do Pentateuco, com uma letra que ela está errada, uma letra que está apagada, esse rolo não pode ser utilizado. Ele tem que ser consertado e só então você pode ler e estudar nele. Então há a necessidade muito grande de tomar muito cuidado. Então, se você pergunta, mas calma aí, a Bíblia hebraica, a Bíblia que os judeus leem no original, ela é a mesma de Moisés? A resposta claramente é que esse cuidado é gigantesco até o dia de hoje. Então, cuidado com os rolos bíblicos, o cuidado que os escribas têm. Hoje em dia também os rolos passam por verificações de computador para saber que não tem nada apagado, não está faltando nada, não tem nenhum erro humano. Nisso vale a pena você saber dessa informação também. Então, uma das traduções que acaba ficando muito famosa no mundo, que é chamada de Vulgata, que foi feita por Jerônimo, a gente está falando entre os anos de 382, 400 depois da Era Comum, são traduções que foram feitas baseadas na tradução grega. Então, o que acontece? Essa Vulgata, ela vai servir especialmente para a igreja
como a Bíblia é chamada de original. Eu quero deixar claro aqui que o que para mim é importante é a Bíblia verdadeira, é a Bíblia hebraica. Eu não estou agora falando de uma segunda versão, de acréscimos muito posteriores que para o povo de Israel não tem nenhuma santidade, não tem nenhum valor. Eu estou, para mim, me concentrando na parte sagrada mesmo, ou seja, no Pentateuco, nos livros dos profetas, 8 profetas e as 11 escrituras, compreendendo 24 livros. Agora, então, Jerônimo, ele vai e ele faz essa famosíssima tradução. Agora ele está levando isso já para o latim, só que ela está baseada num grego errado. Deixando claro, Jerônimo, ele não é a primeira tradução para o latino, existem algumas outras traduções. Jerônimo utilizou o grego, outras traduções latinas, e ele mesmo percebeu que o resultado não estava perfeito. E ele fez um esforço para tentar aprender o hebraico e tentar ter uma versão mais fiel. Ainda assim, mais tarde eu já vou te mostrar que a parte da fidelidade vai deixar muito a desejar. Se você quer saber por quê, eu vou te contar que mesmo no Brasil, a pessoa que é considerado o melhor tradutor da história brasileira, não só da Bíblia, o melhor tradutor, ele fala, é impossível você traduzir um texto fielmente, muito mais se você está falando da Bíblia, isso quem está falando sou eu, sem cometer inúmeras imperfeições. Agora você está falando de imperfeições da palavra de Deus. Então, tecnicamente, há uma dificuldade muito grande. Existe uma frase do latim que fala: a tradução é uma traição. É uma traição ao texto original. Então, não é simplesmente ser pedante, falar, olha, a verdade está só comigo. É uma realidade. Qualquer pessoa que ela lê um texto e ela conhece o texto no original e ela vê a tradução, ela vê que deixa muito a desejar. Talvez só a título de piada mesmo, a gente vê os títulos de filmes que chegam no Brasil. Você vê o título do filme em inglês e vê o título em português. Não tem nada a ver. E mesmo quando tentam traduzir, você fala, não, tinha uma tradução melhor, a ideia era outra, e assim por diante. Existem palavras no hebraico que elas têm mais de um sentido. A tradução do hebraico é muito complicada. Então a Vulgata de Jerônimo, ela tem esse grande problema e um problema ainda maior, porque a igreja adotou ela e ela proibia outros tipos de tradução. A Vulgata tem que ser aquilo que vai ser usada. Muitas outras pessoas que fizeram outras traduções foram condenadas à morte pela igreja. Os seus escritos, manuscritos, foram queimados para que se mantivesse a Vulgata. É claro que não dá para fechar isso hermeticamente, mas fato é que isso aconteceu. Uma das pessoas que faz uma outra tradução que acaba sendo muito famosa é a Bíblia de John Wycliffe, que ele faz uma tradução diferente da Vulgata. Ele é condenado à morte, inclusive 40 anos depois dele ter sido morto, ainda a igreja pede para pegar os ossos dele, queimar e espalhar para que essa pessoa seja esquecido, e inclusive o seu trabalho que foi banido em 1400 por um concílio que foi feito naquela época. Mas você já vê que, mais uma vez, você pega a tradução, compara, tem muitas diferenças. Eu não estou falando agora do original. Você vê muitas traduções diferentes entre uma e outra. Até que um grande estudioso, ele fala uma frase muito forte, que ele diz que houve poucos eruditos piedosos e desprendidos do senso teológico, assim como do senso dogmático, que traduziram a Bíblia. Portanto, assuntos difíceis, a maioria, presta bem atenção agora, ajustava a tradução para a sua análise de inclinação doutrinária. Em outras palavras, a pessoa que traduzia a Bíblia colocava a sua doutrina na tradução. A tradução, ela estava desajustada propositadamente, ou seja, a pessoa sabia que ele estava traduzindo a Bíblia de uma forma enganosa. Para ele não era enganosa. Ele fala, eu sei que isso não é original, mas eu quero que todos creiam no que eu creio. Um dos exemplos famosos é Isaías 7, todo mundo conhece, que está escrito uma jovem
e foi traduzido uma virgem, tá? Aqui cabe uma informação que eu quero dar brevemente. Durante a história, foi percebido o que os sábios judeus fizeram, que eles mudaram o texto original e então foi mudada a Septuaginta. Dentro da Septuaginta foi corrigido os erros. Então, se você olhar agora a Septuaginta, não está escrito, como eu falei, Deus criou no princípio. Vai estar escrito no princípio, Deus criou o céu e a terra. Não vai estar escrito farei o homem, vai estar escrito façamos o homem. Então, aquilo que os sábios judeus fizeram na primeira geração, com aquele medo muito grande da má interpretação, foi corrigido durante a história, quando outras pessoas aprenderam o hebraico, perceberam, então eles fizeram a correção. Só que, para muitas versões que utilizaram a Septuaginta original, tarde demais. Então você vai ver erros e mais erros e esse grande problema da tradução. A gente falou da Vulgata, a gente falou de outras traduções que vieram posteriores, na verdade tiveram muitas outras, de James e assim por diante. Cada uma delas você percebe inúmeras imprecisões, mesmo quando os autores da tradução não tinham essa postura assim de tentar enganar e botar a sua doutrina, porque existiu demais isso, mas mesmo as pessoas mais fiéis à palavra de Deus original não obtiveram bons resultados. E aí nós chegamos ao Brasil. O Brasil teve a primeira tradução, pelo menos que é falada, tradução Almeida, em 1681. Essa tradução, ela acaba passando durante a história por tantas e tantas. Então você tem a nova Almeida, a Almeida revisada, a última versão da Almeida e assim por diante. Por quê? Porque você sempre percebe que está faltando o original do texto bíblico. Hoje em dia a gente sabe que no Brasil existem vários e vários tipos de traduções, várias discrepâncias entre as traduções e acaba tendo um problema muito sério. Você que quer aprender a palavra de Deus, você não sabe se você está aprendendo o correto ou não. Na Academia de Moisés, inclusive, nós buscamos fazer uma nossa tradução para tentar trazer o texto original de uma forma que ele seja entendível e mais. A gente traz os principais comentários para, mesmo quando a tradução deixa um pouco a desejar, você entender exatamente o que Deus escreveu. Então, um trabalho muito grande que a gente teve na Academia de Moisés, exatamente para poder dar para a população que fala português a palavra de Deus de uma forma verdadeira. Mas a gente chega então numa conclusão muito séria. Não há nada mais importante nesse mundo do que aprender a palavra de Deus. E a palavra de Deus vale a pena então, se é algo divino, se é algo que toca na minha vida, nesse mundo, no mundo vindouro, de todos os meus filhos, da minha comunidade, do meu país, eu tenho que fazer um esforço de saber que eu estou aprendendo corretamente, que eu não estou levando o gato por lebre. É importante você saber essa complexidade, ela não é à toa. Só para você ter uma ideia, em hebraico existe 8 palavras que servem como tradução para a palavra conselho, 12 para trevas, 22 para destruição, 10 para lei e 23 para riqueza. Aí você fala, uau! E quando você vê o texto, a tradução, ela não é fiel. Por quê? Porque cada uma dessas versões, quando você quer falar a palavra conselho ou riqueza, cada uma delas tem um sentido e tem um significado. Então, você vai ter que tomar uma decisão na sua vida. Ou você vai aprender o hebraico na Academia de Moisés e vai chegar nesse nível do original, ou pelo menos você tem que estudar com alguém que sabe ler completamente o original e ele não quer te doutrinar, ele quer te ensinar a palavra de Deus da forma mais pura. A escolha é sua.